de libertação destas cascas que foram colocadas nas nossas vidas e que nos impede da gente ser a gente mesmo. Deus, Ele preserva essa nossa identidade pessoal. Eu não sou alguém, por exemplo, há um conceito numa determinada religião oriental que tem muita influência hoje no Brasil, há um determinado conceito de que quando eu morrer, eu sou como uma gota que vai cair no oceano e puf, vai se desfazer, vai deixar de ser. Não é esse o conceito cristão. No conceito cristão, Deus me chama pelo meu nome. No conceito cristão, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. No conceito cristão, o homem é a glória da criação de Deus. Esse é o conceito bíblico, tanto judaico quanto cristão, sobre a vida do homem. É interessante nós notarmos, nós cristãos apelamos muito o conceito de salvação para a questão futura, sobre o que vai nos acontecer para além da nossa morte. No entanto, dentro do conceito judaico, que foi o conceito onde nasceu a igreja, a salvação era para a vida, não era para a morte. Porque o judeu cultuava Deus com a vida. Para o judeu, o que valia era o que acontecia na vida, porque para eles a morte era um sono eterno. Então morreu, dormiu. Então você celebrava a Deus, era só na vida. Até Davi fala isso, como é que vai te louvar na sepultura? Não tem como, então eu quero, obrigado por o Senhor ter me libertado. Ele está agradecendo a Deus por uma libertação, por não ter sido morto numa guerra, e ele fala, como é que eu te louvaria na sepultura? A ideia dele é, o Senhor me deixou vivo, então vou te dar mais louvores ainda, porque só dá para te louvar na vida. Esse era o conceito do judeu. Então quando vem falando de salvação, dentro daquele conceito, e vem os apóstolos pregando sobre salvação, eles entendiam, fomos salvos para a vida, fomos salvos para experimentar algo nessa vida. Não é à toa que quando vocês veem que vem o Pentecostes e vem o derramamento do Espírito Santo, o selo da salvação na vida daquelas pessoas, o que eles fazem? Eles vendem o que tem, repartem tudo o que tem, vivem uma vida gostosa, comunhão, partir do pão, orações, adoração, esse conceito de fomos salvos para viver. Agora nós vamos, no bom sentido da palavra, vamos curtir essa vida que Deus nos deu, porque nós somos livres agora. Agora eu sou livre para viver. Eu fui salvo, eu fui curado dessas doenças, dessas patologias que me atrapalhavam viver melhor. Agora eu estou entendendo melhor o que é vida. Esse era o conceito de salvação. Nós não somos alguém que vai morrer e se tornar um algo, uma gota no oceano. Não, nós somos indivíduos. Também nós não somos um espírito que reencarna e que adquire diversas personalidades, porque isso vai contra esse pensamento ensinado até mesmo pelo próprio Jesus. Eu não sou isso. Aliás, esses dias eu estava conversando com alguém sobre esse assunto, falei, interessante, acho que foi com o Rui, interessante que as pessoas sempre quando pensam em reencarnação, foi com a minha irmã, estava conversando com a minha irmã sobre o assunto, sempre que alguém pensa em reencarnação, ele se imagina no passado como que ele era um cavaleiro, né? Não é verdade? Sempre assim, ele é um cavaleiro medieval e tudo mais. Nunca o indivíduo é um aleijado, um torturado, né? Nunca ele está sendo cerrado lá naquelas camas de tortura da Idade Média, né? Nunca, nunca. Então, esse conceito de que eu era uma outra pessoa e agora sou outra pessoa e daqui a pouco eu vou ser outra pessoa, não, não. Você tem um nome, você é especial, você é alguém importante. E Jesus veio para te libertar de tudo aquilo que está impedindo você de ser aquilo que Ele te criou para ser. Aquilo que está impedindo de você cumprir esse propósito de Deus na sua vida. Salvação, então, tem esse sentido de libertação e cura. E agora é que eu vou entrar no meu assunto. Ser salvo, em primeiro lugar, significa que eu estou livre de todos os pesos que foram colocados sobre mim. Eu estou livre, eu estou liberto. Eu me refiro às nossas tendências, por exemplo, esses pesos que eu estou dizendo, as tendências que nós temos de reproduzirmos as nossas histórias familiares. Porque
como nós somos educados, normalmente da mesma maneira, ou com muito resquício daquilo que os nossos pais também foram educados, a nossa tendência é repetir isso. Então, se os nossos pais, por exemplo, foram educados com pais distantes, que gritavam muito dentro de casa, a tendência deles é, como essa é a ideia que eles têm de família, eles vão reproduzir isso dentro de casa. Então, vão te criar debaixo de um ambiente assim. Então, a sua tendência é ser como seus pais. Essa é a tendência. Mas a salvação em Cristo me liberta disso. Eu sou livre para mudar a história. Não é porque meu pai foi um bebum que eu vou ter que ser também. Não é porque o meu pai era uma pessoa que tinha dificuldade de parar no emprego que eu vou ter que ser assim também. Não é porque minha mãe era uma mulher frustrada no seu casamento que o meu casamento vai ter que ser assim também. Eu não preciso repetir essa desgraça da vida dos meus pais. Eu não preciso repetir até mesmo os traços de personalidade dos meus pais. De repente o seu pai, sua mãe, era aquela pessoa de pavio curto. Você não precisa ser assim. Não é porque eles se divorciaram que você também, você fala, não, minha avó divorciou, meu pai divorciou, minha tia, 2 tias divorciaram, eu também vou... Não, não vai. Você é livre. Você foi salvo disso. Você não pode se disfarçar atrás disso, não pode ser fuga, não pode se acomodar no problema dos outros. Muitas pessoas usam essas coisas como desculpa e ainda criam uma doutrina em cima chamada de maldição hereditária, maldição familiar. Sendo sincero para os irmãos, eu não acredito em maldição hereditária, maldição familiar. Não acredito. Não em Cristo. Porque em Cristo Jesus, toda maldição já foi levada lá na cruz. Esta é a grandeza da obra da cruz. Ele tomou sobre si nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas patologias, as nossas esquisitices. Ele lá na cruz foi feito maldito em nosso lugar, toda a maldição foi colocada sobre ele, ele foi uma esponja que absorveu tudo isso sobre ele, para quê? Para me libertar, para me salvar, para conhecer os caminhos dele. Eu sou livre de tudo isso, eu sou livre. Muitas vezes nós pensamos que a maldição hereditária é um negócio assim, não tem jeito. Até anos atrás, estava sendo ensinado no meio da igreja evangélica, para você levantar sua árvore genealógica e pedir perdão por cada um dos pecados dos seus antepassados, para que aquilo não chegasse até você. E eu fiquei, uma vez eu me lembro que eu examinei com os irmãos, esse texto que eu vou colocar aqui, Mateus 1, de 1 a 17, que conta a genealogia de Jesus. Muita gente nunca nem analisou esse texto, porque pensa assim, né? Lá está em texto Abraão, Isaac, Jacó, ele imagina assim, a descendência de Jesus, quando chega em Jesus, ele acha assim que é o ápice do negócio, né? Então deve ser assim, gente da mais santa possível que habitou no mundo, deve ter sido essa gente que formou a família de Jesus. Mas queridos, se a gente olhar bem essa família de Jesus, e se a gente acreditar e levar a sério esse negócio de maldição hereditária, Jesus ia ter que passar por uma sessão de descarrego antes de começar o ministério dele. É verdade. Se eu pegar a ordem ali, se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar os nomes comigo, eu vou citar apenas alguns. Começa ali Abraão, Isaac, Jacó, você fala, está aí os patriarcas, os grandes homens, tudo bem, todos eles mentiram. Abraão mentiu lá na questão de Sara, Isaac mentiu na questão lá de Rebeca, Jacó enganou o pai dele, ludibriou o irmão. E aí? São lá os bisavós, tataravós, tetravós de Jesus. E a mentira ainda continuou, quando os filhos de Jacó, por exemplo, vendem ali José e mentem para o pai, dizendo que ele estava morto. Lembra disso? Mais adiante cita Judá e Tamar, que Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Você imagina assim um casalzinho feliz, né? Pombinhos, né? Que tiveram 2 filhinhos tão lindos, né? Só que Judá era o sogro e Tamar era a nora. Foi feio. O sogro estava um dia passeando por um canto, a nora se veste de prostituta e tem relação com ele.